Olá a todos, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Em breve vamos iniciar este webinar, Humanos a Colaborar com Robôs. Só vamos dar alguns minutinhos enquanto todos entram na sessão. Bom, acho que já vai chegando mais gente, então vamos dar início a este webinar. Olá a todos, prazer. Meu nome é Gabriela Azevedo, eu sou a líder da equipe comercial brasileira aqui na Bikerco México. Muito obrigada a todos pela sua participação hoje neste webinar. Só lembrando, este webinar ele é realizado em conjunto com o Instituto Pós-Graduação em Inteligência Artificial, UiPath, Inovativa e Bikerco. Esse webinar ele vai ser dado pelo Sandro Ferreira, que está aqui na câmera, né, que é um dos nossos melhores arquitetos aqui na equipe brasileira. Iremos abordar o tópico: como a colaboração entre humanos e robôs pode ser alcançada através do Action Center com RPA. Como convidado especial, também temos a participação do Diego Turati, da equipe da UiPath, e a minha participação também da equipe comercial, em nome do nosso diretor aqui da Biker, de estratégia, que chama Francisco Moutinho. Então, vamos começar dando uma pequena introdução sobre como a Biker está posicionada no Brasil, né? Para quem não conhece a Biker hoje, ela é uma empresa de software, RPA, né? Nós temos o corporativo no México, que se especializa em criar força digital para os sistemas SAP, principalmente. Nós somos Diamond Partners e USN Partners da UiPath. E, bom, nós temos um escritório hoje que está no Brasil. Ele é localizado em São Carlos, que é o interior de São Paulo, né?
Nós viemos para o Brasil porque nós estávamos muito interessados em expandir nosso mercado. O Brasil é um dos maiores mercados, né, para a TI e da indústria de RPA em específico na América Latina, bem depois dos Estados Unidos, né? Então nós vimos isso como uma grande oportunidade, um grande desafio para a Beaker. Nós começamos a prospectar com clientes que nós já tínhamos aqui no México e fomos expandindo para outras empresas, mas sempre com um enfoque bem regional. Hoje nós temos mais de 60 leads que em breve se tornam prospectos e potenciais clientes, né, futuramente. Então, o crescimento da Beaker no Brasil e a sua expansão nos outros países, né, graças a esses primeiros contatos no Brasil, nós pudemos expandir bastante, criar oportunidades em outros países da região. Hoje nós temos muita cobertura na maior parte da América Latina. Nós também temos um escritório nos Estados Unidos, também falamos um pouco com o Canadá. Então, sem dúvida, vamos a um bom ritmo no Brasil e esperamos que a Beaker continue crescendo como ela tem feito até agora, né? Então, sem mais demora, bem-vindos a este webinar, Humanos Colaborando com Robôs, como integrar o Centro de Ação com o RPA. Não se esqueça de enviar as suas perguntas através do chat do webinar ou na opção de perguntas no final do webinar e elas serão respondidas. Agora eu vou dar a palavra para o Sandro Ferreira. Beleza, Gabi. Muito obrigado. Me apresentou, eu sou Sandro Ferreira, eu sou aqui do Brasil, sou por Sales da Beaker no Brasil. E bom dia, boa tarde a todos. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Action Center, sobre como a gente pode fazer essa integração, essa colaboração entre humanos e robôs de RPA nessa plataforma. É muito interessante e espero que vocês gostem. Bom, beleza. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente vai falar de Action Center é falar sobre todo o plano de hiperautomação da UiPath e como ele se dá junto aqui com a Beaker. A gente divide esse plano em 6 etapas diferentes. A gente divide esse plano em 6 etapas, que são elas: a Plan, Build, Manage, Run, Engage e a Measure. Começando pela Plan é onde você vai... É o Discovery que você tem do RPA, são as ferramentas para identificar oportunidades de automação e para facilitar o início dessa construção dos robôs. Então, nela você consegue encontrar ferramentas muito legais como o Process Mining, que vai te auxiliar a descobrir processos, a descobrir quais são os melhores processos da automação. Você encontra outras ferramentas, Task Mining, você encontra diversas ferramentas que vão te ajudar. O Automation Hub, que é uma ferramenta muito legal, que serve como um hub de ideias para os seus funcionários, para todo mundo poder propor, através de gamificação, através de algumas coisas muito legais, você pode propor ideias de automação que podem ser analisadas e, assim, escalando muito mais facilmente o RPA dentro de todos os âmbitos da empresa. O segundo é o Build, que vai servir para a gente criar esses robôs nesse plano de hiperautomação. Nesse plano de hiperautomação, você vai usar esse build para fazer os workflows, do mais simples até o mais complexo, e passar por toda essa etapa. No Manage vai ser onde a gente vai realmente implantar esses robôs, gerir eles, colocar gatilhos e tudo que precisar. No Run, a gente vai ter os robôs, que são os robôs atendidos, os robôs não atendidos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E ele é onde você vai poder gerir onde você vai poder escolher quais robôs você vai precisar e coisas do tipo. O Engage é onde eu queria chegar, que é onde se encontra o Action Center, que é uma etapa só para o engajamento entre humanos e robôs do RPA, usando o UiPath Apps e, no nosso caso aqui, o Action Center. O Measure no final, para a gente ter alguns insights sobre, podemos usar até o próprio Process Mining, que eu já tinha citado antes, a gente pode usar ele para medir como está acontecendo toda essa implementação. Sandro, eu acho que é importante falar
da parte do Measure, né? A própria ferramenta de insights da UiPath, né, que dá toda a visibilidade de diversos pontos de vista de consumo de licença, de forecast em cima de né, de provisão de retorno no investimento em cima do que teve no Automation Hub. Então, ela é uma ferramenta poderosa aí, gera vários dashboards customizados de acordo com do que a jornada e operação de RPA, né, tem. Então, só complementando a parte do Measure, aí, falando do Insights aí, ele é uma interface bem amigável aí e bem simples para você gerar os dashboards para ter essa visão de saves e de medição aí dos processos de RPA. Perfeito. Aqui a gente tem falar um pouquinho mais sobre as próprias ferramentas que a gente tem. Então, como eu citei, no Explore a gente tem o Automation Hub, que é aquele hub de ideias, temos Process Mining para procurar tarefas, muitos outros, não vou me estender aqui porque o foco é o Action Center mesmo. Na Build a gente tem os estúdios, são 3 estúdios que a gente tem hoje na UiPath, que é o estúdio X, que é um estúdio no code feito para você fazer para fazer assistentes, como assistentes digitais, para a pessoa média conseguir ter os seus robozinhos de RPA que ajudem. Você tem o estúdio normal, que é uma ferramenta low code que a gente tem, e tem o estúdio Pro, que ele é voltado um pouquinho mais para a parte de testing, para a parte de testar os robôs e garantir que eles estão funcionando bem. Na parte do Manage, a gente tem o Orchestrator, que é o pai de toda essa hiperautomação, é onde você vai gerir todos os seus robôs, é onde você vai... Todas as alterações que você vai fazer, que você vai identificar, tudo vai ser dentro desse Orchestrator. O Run, a gente tem alguns tipos de robôs, vou falar que nós temos os atendidos, os não atendidos e os de teste. Os atendidos são aqueles que uma pessoa usa ele como realmente um assistente digital, você vai executar um clique e ele vai iniciar. Os não atendidos são aqueles que vão ficar executando sozinhos, pode ser em uma máquina, em uma virtual machine, algo assim, eles vão ficar executando sozinhos. E os de teste são, como o próprio nome já disse, os de teste. No Engage, a gente tem o Action Center, que é o que eu queria falar aqui para vocês hoje. O UiPath Action Center, que puxa muito dessa demanda dos tipos de robôs. Então, você puxa essa demanda que você tem os robôs atendidos, robôs não atendidos. Num robô não atendido, por exemplo, você pode precisar que um humano faça alguma tarefa. Obrigatoriamente tem que ter um humano ali, e é aí que a gente vai entrar com o Action Center. No Insights, o Diego já falou muito bem, a própria ferramenta de Insights é muito legal, o Process Mining também tem uma parte dos Insights muito boa. Bom, aqui falando um pouquinho sobre os níveis de automação, e esse é aqui que você vai ver o grande diferencial da UiPath, né? Porque se você pegar um processo 100% 100% humano, sem robô nenhum, todo o trabalho é manual, do jeito que é feito em muitos lugares ainda hoje. E do outro lado, um processo 100% automatizado, totalmente só com robôs rodando na nuvem e coisas do tipo. Só que o problema nem sempre você consegue fazer um processo ser 100% automatizado. E é aí que entra o UiPath Apps e coloca o humano dentro desse escopo todo de RPA. Então, a gente tem os modos híbrido e o parcialmente não atendido, que eles podem ser feitos, mas com muito custo, são muito custosos para se fazer sem essa ferramenta do Action Center, que vai reunir tudo de uma maneira espetacular, que vai poder criar novas oportunidades, que vai pegar essas oportunidades de trabalhos muito mais complexos e até de muito mais valor, e você vai poder implementar elas muito mais facilmente. Beleza. Aqui é um pouquinho sobre as diferenças entre os processos simples e os processos complexos. Um processo muito simples é o que normalmente a gente faz em RPA, normalmente o pessoal pensa em RPA, já é a primeira coisa que pensa, são
processo com dados muito estruturados, com um processo extremamente repetitivo, que apenas tem que realizar a mesma ação a todo momento, até com 100 exceções ou com pouquíssimas, que vai fazer ou isso, é o que o pessoal geralmente pensa em RPA. Só que com a hiperautomação, a gente pode aumentar todo esse escopo e fazer processos muito mais complexos, como eu falei, tem muito mais valor, geralmente. Essa hiperautomação, ela é de ouro, porque quando você começa a usar essa hiperautomação, como todo, você consegue perceber que você consegue automatizar coisas que antes você não conseguia. Antes você não conseguia por quê? Estruturar dado semi-estruturado, dado não estruturado, às vezes você precisa de uma ação de um humano ali no meio e já quebra todo o sistema de RPA. Então é aí que entra o Action Center. O Action Center entra para facilitar a nossa vida, para fazer a gente poder criar processos mais complexos e, claro, para aumentar o retorno do investimento e porque tudo fica muito mais simples de ser feito com ele. Exatamente, Sandro. Só fazendo uma ponte aí, complementando o que você comentou, né? Sempre quando você vai começar a jornada de RPA numa empresa, você vai começar por onde? Vai começar pelos processos mais simples, né? Então, você vai ter toda a parte de descoberta, você vai dar aquele foco nas tarefas repetitivas, com dados estruturados e tudo mais, onde seja mais fácil de você automatizar, como o Sandro disse. E ao decorrer das automações, você vai chegar num ponto que você vai ter que automatizar processos um pouco mais complexos, processos onde você vai, de repente, utilizar uma inteligência artificial para seguir o fluxo, ou combinando próprio com machine learning. Então, muitas vezes, você perderia muito tempo desenvolvendo essas soluções e ainda assim tem uma porcentagem que você poderia falhar e sua automação, né, de longa duração, long running automation, poderia quebrar e seu robô ficar parado. Então, esse ponto que a gente está conversando do Action Center, que é para fazer a integração, ele vai ajudar muito nesses cenários, né, de automações de long running, onde você tem interação com o humano. Então, o Sandro ele vai prosseguir, ele vai comentar um pouco mais do Action Center, mas basicamente, quando você tem as automações em interação, um robô atendido, né, junto com um robô não atendido, ou apenas um robô não atendido com um ser humano, né, ele facilita esse fluxo não ser quebrado. Então, ele vai gerar algumas atividades, algumas tarefas, para que o humano interaja com aquela ação que o robô gerou e faça ele entender e continuar o fluxo dele. Então, os dados não estruturados e semi-estruturados, onde você precisa utilizar uma AI, por exemplo, você garante que a sua automação de longa duração vai seguir, né, e você consegue estipular tempo de duração que essa atividade vai ficar pendente para um humano tomar uma ação, ou no celular, ou no próprio centro de ações. Bora lá, Perfeito. Sandro. Diminuindo muito mais ainda o gargalo que você tem, né, dessas ações que às vezes demoram. Exatamente. Bom, falamos bastante já sobre hiperautomação, sobre toda essa parte, é hora de falar do UiPath Apps mesmo e explicar um pouquinho das partes dele, como ele é, mostrar a interface, mostrar casos de êxito, é para isso aqui que o pessoal veio. Bom, a primeira parte que eu vou explicar, ele é dividido em 3 partes, a Task, as Long Running Workflows e o Process Monitoring dele. Então, eu vou explicar uma por uma e no que ela é responsável e coisa do tipo. Bom, aqui é basicamente a colaboração entre humanos e robôs, as tasks. É o que a gente o usuário final vai ver, é onde vai acontecer a mágica, que é a parte de entendimento de fluxos pelo usuário, de tomada de decisão, de ações que você precisa fazer, é aqui que você vai ter toda essa parte. Então, obviamente, tudo personalizável, toda essa parte é personalizável para cada empresa. Então, você tem um processo seu, usando o Action Center, você consegue fazer uma personalização e fazer até mostrar um pouco na interface, que acho interessante. Você consegue fazer uma personalização desse Action Center para o jeito que a sua empresa precisa. Aqui é bem legal citar
que esse é o que normalmente o pessoal vai ver do Action Center, que são as tarefas. Ele tem as tarefas já executadas, as tarefas que estão pendentes, as tarefas que ainda não foram executadas. Nesse caso, você pode ver que as tarefas que estão em verde são as tarefas que já foram executadas. A amarela é a que está pendente para o humano realizar para poder dar continuidade do robô. Então, o robô executou essas. Agora, o humano tem que executar uma tarefa para o robô poder prosseguir. E essa tarefa aparece como? Essa tarefa aparece de diversas maneiras diferentes, mas sempre de uma maneira muito fácil para o usuário de entender. É um user interactive muito bom. Como você pode ver nesse menuzinho da direita, ele chega, por exemplo, você tem que fazer essa revisão desses dados, ele manda para você esses dados e você pode colocar um comentário, simplesmente mudar dados, aprovar e rejeitar. É muito simples o que ele tem que fazer, mas isso já vale muito dentro do escopo geral de RPA. Você ter essa integração, que às vezes é uma tarefa simples, que o humano precisa fazer dentro de um processo gigantesco de RPA, mas você não consegue fazer esse processo porque o humano tem que fazer. É aí que entra o Action Center, para diminuir esse gap que você tem entre toda essa. Entre esses dois casos. Só um ponto importante também de mencionar, pessoal, com relação às tarefas, né, e essas visualizações, tudo você consegue configurar níveis de acesso para o usuário que vai estar acessando. Então, você consegue limitar a visualização das tarefas, limitar ações nas tarefas, né, o que cada usuário vai poder fazer. Então, você consegue configurar tudo isso daí para que você tenha as ações e interações específicas por cada responsabilidade dentro do fluxo, né? Então, algumas pessoas vão ver só as tarefas que não estão assinadas ainda, ou que não estão completas, e vai poder passar para alguém. Isso é algo bem importante e é bem legal que tem no Action Center até nas novas versões, né? Que você consegue encaminhar essa tarefa para uma pessoa específica, inclusive colocar algum comentário. Então, imagina que você tem lá, vou dar um exemplo de automação que você poderia colocar esse fluxo de interações, né? Vamos supor que você tem o processamento de uma invoice, de uma fatura, né? E aí o robô, ele tem aquele fluxo inicial que ele vai validar, só que ele chegou no momento da fatura que ele não identificou alguma informação, né? Tem alguma informação ali que não bateu, ou não identificou, ou precisa de uma interação humana. O robô, ele vai, através do fluxo, você tudo codificado, você cria uma task, e aí fala, pessoal, a gente precisa que verifica isso daqui para o robô terminar a execução. Aí você consegue setar para quem vai, a pessoa consegue ter a visibilidade aí, ela acessa essa tarefa, ela abre, verifica, se ela tem alguma dúvida ou não, ela pode colocar um comentário e assignar essa tarefa para que alguma outra pessoa, ou supervisor, ou que um outro funcionário consiga dar andamento. Preencha as informações, atualiza as informações, valida elas e aprova, e essa informação ela volta para o fluxo da automação. E aí o robozinho ele já captura de novo isso daqui e termina o fluxo. Então é bem importante mencionar todos esses pontos e que você consegue gerenciar esses privilégios aí de acesso nessas tarefas. Sim, é muito, muito interessante a personalização que você tem dentro desses tasks. Sim. Bom, segunda parte que a gente tem deles são as long running workflows, que é basicamente como a gente vai conseguir fazer essa automação com grandes áreas de trabalho, com áreas de trabalho longas, em que você consegue executar um processo muito longo, colocando apenas uma interrupção de um humano para fazer um determinado processo. Vai ajudar muito nessa área de fazer o processo end-to-end, né? Que a gente fala o processo do começo até o fim e voltar e ficar repetindo esse processo. Bom, aqui é a parte que eu acho mais importante destacar, é que você consegue encadear múltiplos processos em uma workflow, em que você consegue fazer todos eles ocorrerem de uma vez. Você consegue resumir essas tarefas de gatilhos externos, internos, de qualquer robô disponível. Então essa é a parte legal. Aqui a gente tem uma fotinho do UiPath Studio, do ambiente de desenvolvimento. E como ele fica, é uma long run workflow mesmo, ela roda
por muito tempo, e com leves pausas para quando precisar um humano ir lá e fazer alguma coisa. Eu vou dar exemplos mais para frente, vai ficar um pouco mais claro. Sim, um outro ponto importante de mencionar, alguns pré-requisitos, né? A sugestão de estar usando o Studio Robot a partir da versão 19.10, tá? E aí é onde você vai encontrar os pacotes de atividades de persistência, né? E aí você consegue ver da versão 1.1.8 ou superior, e junto com o pacote de Form Library da versão 1.1.7 ou superior. Habilitando isso daí, você consegue acessar. Esse pacote de persistência, essas atividades de persistência, é o que possibilita você a criar esses fluxos, e junto desses fluxos no orquestrador tem APIs, que eles chamam de LRW, né, que é APIs para Long Running Workflow, e você consegue fazer toda essa interação junto com o Action Center. Perfeito. Bora lá. E a última parte que a gente tem dele, mas não menos importante, é a End-to-End Process Monitoring, é a revisão desse processo, é onde você vai ver onde o processo se encontra, os logs. E o que eu acho importante aqui é que a governança do COI, ele vai te dar uma visibilidade muito melhor de tudo que aconteceu no processo. Então, você pode ver, aqui tem também a interface, eu já vou para ela, que você consegue, é um ambiente para governança, analisar tudo que está acontecendo. Às vezes você pode ver aonde realmente está o gargalo, porque você pode pensar, ah, não, aqui o robô não tá entregando a velocidade. Você vai ver, na verdade, no final é uma tarefa que está esperando um humano lá, que faz 2 horas e ninguém mexeu nela. Esse ponto é bem importante, né? A versão nova, você tem a opção do Action Summary, e você consegue saber quando que aquela ação foi criada e todo o histórico por onde ela passou. Então, ela foi criada no horário X e foi assinada para a pessoa tal, essa pessoa revisou, foi assinada para outra pessoa ou está parada. E você consegue definir também o tempo que vai ficar em espera essa ação. Você fala, poxa, então minha automação ela vai ficar rodando para sempre, né? Ela nunca vai parar? Não, você consegue configurar. Então, vamos supor, você tem um fluxo, né, de automação, isso vai depender do caso, você pode ter um fluxo de contabilidade, um fluxo de RH, ou seja, de aprovação de crédito, você vai gerar essa ação para o robô, você tem esse histórico de atividade e você consegue falar, bom, essa ação, quando o robô identificar, né, e precisar fazer uma pausa e gerar essa tarefa, ela vai poder ficar lá disponível, sei lá, 2 dias, né, e aí se ela não for finalizada em 2 dias, a gente vai, o fluxo tem que seguir desse jeito, ou ele manda um e-mail de escalação para um superior, né, e aí com essa escalação, se ninguém tomar uma ação, você pode já finalizar o fluxo aprovando ou rejeitando, então ele te permite você ter uma ampla visão do que está acontecendo, né? E esse End-to-End Process Monitoring, onde você tem o que o Sandro falou, que você tem um controle de acesso e log de execução e monitoramento, ele é muito importante, né? Para você saber qual que aconteceu, qual que é o momento que está aquela ação. Então, você garante aí, com esse Action Center, você garante que essa interação das automações, né, que são mais complexas, de longa duração, com toda a parte de persistência do fluxo, você consegue ter algo bem bem seguro, né? E de uma forma eficaz, onde você tem todo o tracking, a rastreabilidade do que aconteceu naquela ação lá. Perfeito, perfeito, Diego. Aqui a gente tem a interface desse Process Monitoring, que você pode ver que é importante sempre destacar que trabalhar com as informações, as mensagens o mais descritiva possível é uma ótima prática. Então, você com waiting on task, with coisas, você precisa colocar essas descrições muito, muito bem para que todo mundo consiga entender. Uma pessoa que chega aqui, caiu de paraquedas aqui, não pode não entender o que é um LRWF. Então, é muito interessante você sempre colocar de maneira mais descritiva para todo mundo conseguir ter essa ideia do que é do que está acontecendo ali naquele processo. Você pode ver também que é muito interessante, ele mostra quando começou o processo, em que estado ele está no momento, quais foram completos, qual está suspenso, o que está rodando agora. Isso é muito interessante para um ambiente de governança, você conseguir olhar para tudo isso e você conseguir ter uma noção completa do seu processo, de logs e de tudo mais. Bom, essas são as 3 partes
do Action Center. Eu vou falar aqui um pouco ainda sobre um caso de êxito em uma Segura Top 3 México, que é um caso de êxito que eu gosto muito particularmente, porque ele usa o Action Center 2 vezes e ele representa muito bem o que o Action Center faz e o valor que ele pode ter. Bom, esse caso de êxito, ele é numa seguradora de saúde e na área de health, e essa seguradora de saúde, ela tinha que levar informações de pacientes até hospitais, e eram diferentes hospitais, então diferentes condições comerciais, muita coisa a ser ponderada, mas o Action Center está aqui para ajudar a gente nisso. Primeira coisa de todas, o processo começa a execução e ele tem que ler informação num aplicativo chamado ReachCore. Ele vai ler essa informação no ReachCore, na Task 1, e na Task 2 ele vai tentar ler com o OCR. Ele vai pegar uma imagem, vai tentar ler com o OCR, eu tenho até uma imagem aqui, e nesse caso aqui, a gente usou também Document Understanding, que é uma outra ferramenta muito interessante para fazer a leitura para fazer esse OCR mais avançado, para entender esses documentos. É uma ferramenta muito importante e que também, aliada ao Action Center, pode trazer resultados incríveis. Como, por exemplo, nesse exemplo aqui, em que você tinha que fazer essa leitura com o OCR, só que, às vezes, você pode ver, é uma foto, você não tem o PDF digital ou coisa do tipo que pode desencadear muitos problemas. Então, você precisa garantir que todas as informações aqui estejam corretas. Como você vai garantir isso? Com o Action Center. E isso é um exemplo clássico de dados não estruturados, né? Claro, um exemplo de dados não estruturados que você não tem aquele formato sempre, o formato pode variar. Então, o que ele fazia nesse caso? Ele tentava ler com o OCR e obviamente dava uma porcentagem de confiabilidade. Então, porcentagem 97%. Esse documento aqui está certo. Mas você pega, a porcentagem aqui deu 60%. 60% já não é aceitável. Já é melhor você pegar e precisar e falar assim, é melhor uma pessoa melhor uma pessoa analisar esse documento e ver se realmente está tudo correto. E aí que entra a primeira vez que usa um Action Center nesse processo, que é para isso aqui. Você pode ver que ele vai dar o que o programa entendeu, então ele pega anota tudo que o programa entendeu, coloca ali do lado, e um humano pode pegar e ir analisando. Ah, aqui está correto? Beleza, aqui está correto? E você consegue fazer toda essa parte da revisão, de checar tudo que está certo, que antes não era possível fazer sem o Action Center. Ou, se era muito custoso, aqui de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais fácil para todo mundo, para desenvolver e para o próprio usuário final. Passado dessa parte, garantindo que o OCR foi bem feito, que todas as informações estão corretas, você vai para a Task 3, que era calcular o desconto. E esse desconto ele é baseado em condições comerciais. Esse desconto baseado em condições comerciais é aquela coisa, ele varia de hospital para hospital, então dependendo de cada um, ia ter um desconto diferente, ia ter propostas diferentes. Então o que ele tinha que fazer, de novo, usar o Action Center e calcular esse desconto. Aqui a gente tem a tela que ele usava, em que você aprovava esse desconto ou rejeitava. Ele ia pegar todas as informações, colocar ali, e daí você podia fazer os testes, os ajustes que foram necessários, colocar comentários e aprovar ou rejeitar. O mais legal é que você não precisa ficar fazendo uma coisa por vez. Quantidade, aprovar, porcentagem. Você faz tudo numa mesma tela, trocando os valores e no final dando um aprovar e um submit. Depois, claro, se tudo foi bem completo, foi tudo bem executado, na Task 3 você tem essa aprovação, usa o Action Center, vê se está tudo certo. Se está tudo certo, o processo termina com a Task 4 fazendo pagamento. Se rejeitou, não tem problema, você pode fazer tudo isso direto por aqui. Aqui a gente tem uma outra interface que eu acho bem legal também, que é como o usuário vê esse processo. Ele vê como é muito interessante colocar que você pode ver o índice de criticidade desse processo, você consegue ver as tarefas que estão pendentes, as tarefas que já foram completas, você tem toda essa ideia você pode ver as tarefas, tudo que você já fez, tudo que está pendente, quando foi feito, é muito interessante para o usuário ter esse sistema, essa interface.
Só um ponto aí, né? Essa parte de gerenciamento das ações, você consegue filtrar, né? Você consegue fazer diversos tipos de filtros. Então, ainda nessa última versão da 21.4, você consegue fazer diversos filtros e você consegue selecionar mais de uma atividade para tomar uma ação, né? Excluir ou encaminhar. Então, você tem essa funcionalidade aí. Então, esse painel de gerenciamento das ações, ele está bem completo aí. E você consegue ter uma visibilidade e uma interação bem bacana com as suas atividades que está assinado Perfeito, para você. perfeito. Bom, apresentando esse caso de êxito, queria agradecer a todos pela presença aqui. A gente vai ter algumas perguntas ainda, uma sessãozinha de perguntas. Não sei se o Diego quer ressaltar algum ponto, ou fazer alguma coisa. Não, eu só queria agradecer o convite de vocês aí, da Beaker, nosso parceiro. Né? Foi um prazer estar aqui com vocês e qualquer dúvida a gente vai estar disponível. Né? Só lembrando que o quanto que essa ferramenta de Action Center traz de benefício para a jornada de RPA. Né? Então a gente consegue completar as automações e dar uma cobertura maior para as automações, tendo esse centro de ações aí disponível. Né? Então, obrigado aí, pessoal da Beaker, pelo convite. Obrigado a Perfeito. você, Diego. Muito obrigada, Sandro, Diego, pela sua participação. Foi muito incrível o webinar. Agora vamos continuar com o espaço para perguntas, né? Se alguém tem alguma pergunta, por favor, deixem no chat. Eu também tenho uma sessão específica para perguntas. Aqui já temos algumas. A primeira é: quais são os pontos mais relevantes para identificar um processo de automatização? Beleza. Os pontos mais relevantes para identificar um processo de automação vai depender, claro, de cada empresa vai ter seus diferentes escopos, mas se você está começando, o mais interessante é você pegar esse, como o Diego tinha até falado na apresentação, pegar esses processos repetitivos, com dados estruturados, esses processos ocupam bastante tempo, tenta sempre focar nesses processos que ocorrem o máximo de tempo possível. Você vê, às vezes, gente que tem que fazer processos que duram 20 horas semanais, tudo repetitivo. É aí que você tem que focar. E, claro, nessas dados estruturados e repetitivos. Exatamente. E aí nesse processo de você definir, você identificar qual que é o processo para ser automatizado, e vai depender de qual que é o momento que está da jornada de RPA, né? A gente sugere, quando for iniciar um processo de automação, uma jornada, e aí está o Automation Hub, né, para você receber as ideias e tudo mais, então ele consegue fazer o assessment da automação, o quanto que ela vai ser efetiva e quanto que você vai ter de possibilidade de automatizar. Você focar nessas tarefas um pouco mais simples e repetitiva, que tenha dados estruturados e não esses dados semi-estruturados e não estruturados. Imagina, você está começando a automação agora e você pegar um processo complexo onde você tem que fazer uma leitura de uma invoice com OCR, você já se assusta de começo, né? Sim. Então, você começando com esses dados repetitivos, com dados estruturados, tabelas em Excel, coisas do tipo que você tem informação mais fácil, né? Você consegue facilmente automatizar utilizando a plataforma da UiPath, que ela é totalmente friendly interface, que a gente fala, né? Que é uma usuária bem amigável e amistosa para você fazer automação, um simples drag and drop. Então, você consegue ter detalhes. Se você nunca teve contato com RPA, você consegue acessar o academy.uipath.com, né? O academy.uipath.com, e fazer curso do nível base e já começar a fazer automações. Essas são simples e já ter grandes resultados dentro da empresa. Então, essa parte de identificação dos processos, sempre começar com os processos mais simples, para você conseguir tracionando aos poucos, entendendo e alavancando e seguindo com o processo de automação dentro da empresa. Exato. Uma das palavras que eu gosto bastante é o comece imediatamente, escala infinitamente, que você consegue... Você começa com os processos simples, mas você consegue criar isso, uma base, e começar a escalar processos em toda a empresa. Exatamente. E lembrando que o RPA não é só para... Muita gente tem essa parte que a RPA é só para quem é de tecnologia, né? Quem é de IT, né? Não. O RPA, qualquer pessoa pode estar fazendo, lógico, depende do nível de dificuldade da automação que você quer fazer, você vai ter que estudar um pouco mais, mas hoje tem várias formas de você fazer isso, por exemplo, do Studio X, que é bem low code, você consegue fazer com simples drag and drop, né, de atividades, você conseguir fazer uma automação em Excel, em Word, e-mail, então assim,
Qualquer pessoa hoje consegue fazer uma automação em RPA seguindo poucos passos aí. Exatamente. Se tem processo repetitivo, cabe RPA bem fácil na sua área. É verdade, sim. Ok, perfeito. A segunda pergunta é: como se pode definir a complexidade de um processo de automação? Boa, esse é um ponto legal. É o que a gente estava falando, né? Se a gente pegar aquele slide que fala do valor e do tempo, né? Você vai ter que colocar várias. Você tem uma matriz, você consegue colocar várias classificações. O Automation Hub ele já consegue dar isso para você, né, com as informações que você vai preenchendo, mas você vai levantar vários pontos. Então você vai levantar o processo ele é repetitivo, né? E o processo está sendo automatizado. O que está sendo automatizado? Qual que é o sistema destino ou qual que é a ação que está sendo automatizado? Tem grandes mudanças? Né? Sempre tem uma frequência grande de alteração no fluxo do processo. Os dados que você está trabalhando são dados estruturados, semi-estruturados ou não estruturados? Exemplo de dado estruturado, a gente conversou, é planilha Excel, e um dado semi-estruturado, você tem um e-mail ali, e você pega uma invoice que tem um dado não estruturado, exemplo. Então, poxa, é uma soma de detalhes que você vai classificar. Então, hoje a JPEG já tem essas ferramentas que você joga essas informações e ele te dá um nível de complexidade que você tem para fazer aquela automação. Então, quanto mais repetitiva a tarefa quanto menos frequência tem alteração naquele processo, e quanto mais dado estruturado tem aquele processo, mais fácil ela é. Tá? Não sei se Exatamente. você quer fazer um input aí, mas Não, basicamente perfeito. é isso mesmo. O que eu gostaria de falar é a gente com o Beaker. O Diego falou mais como o UiPath, e eu vou falar um pouco da gente com o Beaker, como a gente faz essa estimação de complexidades. Então, a gente divide esses processos em duas variáveis, que são as qualitativas e as quantitativas, e baseado nisso a gente tem uma calculadora, e nessa calculadora a gente vai colocar. Tudo é mesmo princípio que o Diego estava explicando. Então, as variáveis qualitativas vão ser, por exemplo, ele usa Action Center, ele vai ter que usar Action Center, usa OCR, usa tal coisa. É tudo sempre sobre o quão complexo vai ser em questão de ferramenta. Ele tem que escanear um PDF, ou esses dados estão bem estruturados, esses dados não estão bem estruturados. Variáveis qualitativas. As quantitativas número de cliques, regras comerciais, número de telas que ele vai ter que acessar, número de aplicativos. Então a gente vai fazer uma leitura de todo esse processo com os nossos analistas, colocar nessa calculadora, depois essa calculadora vai dar para a gente uma base e o nosso analista específico vai ser assignado para isso e ele vai analisar em cima dessa calculadora e dar a complexidade final. Perfeito, muito obrigada, Sandro e Diego. A terceira pergunta: que plataformas ou sistemas não são compatíveis com o Action Center? Plataformas que não são compatíveis com o Action Center? Uhum. Ou sistemas? Então, na verdade seria mais RPA, né, Diego? Porque assim, o Action Center é uma plataforma em si, ela vai receber os dados vindo de uma automação, né? Então, o RPA hoje não tem assim, você consegue automatizar tudo. Você vai falar, Diego, não tem o que automatizar. Dá para automatizar. E aí vai ser um pouco mais complexo ou menos complexo. E aí o seu fluxo de automação, o seu robô em si, né, ele vai capturar essas informações que são necessárias do sistema, interação, e vai jogar e vai criar essas tarefas. Então, o Action Center em si, ele está lá, ele é parte do orquestrador, né? Ele está ali, é um produto orquestrador e vai estar recebendo essas interações com suas automações de longa duração. Né? Então, assim, se a sua automação fim, se a sua automação em si não tem como você fazer automação, não vai ter o Action Center. Então, hoje tudo tem como ser automatizado. Você fala assim, não tem? Tem. Vai ser algo complexo demais de automação ou não. E aí isso daí vai ter que ser codificado. E aí vai entrar no ponto de você ter skills a mais para você fazer. Então, vamos supor, vamos pegar um exemplo de automação que usa um Action Center que é complicado e é complexo. Nota fiscal. Né? A nota fiscal, se você pegar o XML da nota fiscal e você precisar fazer uma extração de dados e tomar uma decisão em cima de dados ali dentro da nota fiscal, no campo de observação que não tem os dados estruturados ali dentro, eles chamam de free text. Qualquer pessoa precisa colocar
qualquer informação ali dentro. Então você precisa extrair aquela informação, você vai ter que criar um layout, um padrão, então você vai ter que ter um padrão de extração ali, e dependendo de onde vai vir, se você não tem uma empresa, um local específico, ele pode vir de qualquer lugar, de qualquer cliente. Então assim, se você não tem um padrão, você vai ter que criar um fluxo para identificar aquilo. Se você tem o XML, que é um documento fácil de ler, digitalmente fácil de entender, e esse padrão conseguir extrair, legal. Agora imagina que você tem uma pessoa que não está que tem a nota fiscal X no XML, mas por algum momento ela não tem aquele XML, ela vai mandar um PDF, vamos supor. Né? E o robô, aquela sua automação não identificou aquele padrão que você tinha pré-definido. Então você vai fazer o seu robô jogar no Action Center. E no Action Center alguém vai tomar uma ação. Então tudo vai depender do teu robô, da tua automação, do teu RPA que você criou. O quão complexo que é. Não vejo isso daí, não vejo você não conseguir não automatizar, né? Só vai aumentar a complexidade. Exatamente. Acho que o ponto principal aqui não falando que não dá para automatizar, mas às vezes tem algumas plataformas, não plataformas, mas algumas vezes que não vai valer o retorno de investimento e seria melhor aplicado em outra área. Exemplo, vamos pegar uma receita médica, né? O médico prescreveu alguma coisa na receita. A gente sabe que muitas vezes a escrita é difícil de entender. Às vezes a sua automação, por mais que você colocar ali para o robô não entender e jogar para alguém, até para a pessoa no Action Center que for olhar, ele vai falar, poxa, não sei o que está acontecendo aqui. Né? Então, assim, tudo vai depender da estratégia da automação, né? E qual que é o retorno que você vai ter em cima disso daí. Né? Então, exatamente. Mas que tem como automatizar, tem como tomar uma ação em cima, sim. Tem como. O Action Center vem até para diminuir esse custo de automação, tornando automações mais complexas, mais simples de serem feitas, para você ter um gap maior aí desse retorno. Exatamente. Muito bem. Quarta pergunta. Quais são as principais vantagens do Action Center com os modelos tradicionais? Quer falar, Sandro? Bom, acho que é o que eu estava falando agora, das principais vantagens do Action Center, é ele tornar possível não, mas tornar viável para alguns processos você conseguir executar essa automatização, por exemplo. Antes você tinha basicamente RPA em dados estruturados, RPA em processos repetitivos. O Action Center ele vem para quando você já fez essas partes de RPA em coisas muito simples, você fala, não, eu quero um processo que realmente me dê valor na minha empresa. Eu quero um processo que eu vou falar, o RPA vai mudar essa empresa. E daí você coloca o Action Center nessas etapas que você precisa de um humano. Tem etapa que não tem que fazer. Você precisa de um humano, não dá para automatizar 100%. É aí que o RPA vai entrar. O Action Center, basicamente, com toda essa parte de estrutura, de automação de longa duração, assim, vai chegar um ponto na tua jornada de RPA que você já conseguiu ter o retorno do seu investimento com o máximo possível das automações um pouco mais fáceis, né? E aí você vai cobrir as automações medianas aí, que você colocou algum skill de desenvolvimento e você conseguiu cobrir e fazer a automação. E aí quando você chegar, e muitas vezes é o que acaba acontecendo, né? A automação que tinha oportunidade de fazer, mas tinha interações humanas nesse meio tempo, né? Então, assim, você vê que o robô não ia conseguir terminar aquele fluxo de automação sozinho, ou se fosse terminar sozinho, seria muito custoso cobrir todos os cenários, é algo que o investimento de tempo de desenvolvimento daquilo lá e depois suporte não compensaria. O Action Center ele vem para facilitar isso daí, cobrir esse gap, dar visibilidade e gerenciamento. E aí você consegue pegar aquele seu processo de RPA fragmentado, né, e fazer ele ficar unificado e você colocar o pessoal do business junto da automação. Então, é o que a gente estava falando. Tudo vai depender da estratégia. Então, você não vai começar... Muitas vezes você acaba não começando fazendo automação já com esse fluxo, ou não, por estratégia da empresa, o cara quer fazer a utilização do Action Center. Ele tem uma autentificação de 2 fatores, ou ele tem algo que ele precisa fazer ali, que alguém precisa aprovar, e você consegue usar o Action Center ao seu favor. Então, o Action Center ele veio para facilitar e acelerar esses casos aí que antes
eles acabavam ficando empurrados cada vez mais para frente, ou muitas vezes não compensava o custo para fazer a automação, né? Então, Exatamente. bastante coisa, né? E o Action Center ele vem em constante mudança e melhoria, né, do lado da UiPath. Se você olhar a última versão mesmo, as melhorias que vieram, de você poder selecionar mais de uma ação para você ter uma ação, né? Você poder selecionar mais de uma tarefa para você deletar ou assinar, ou você ter o histórico do que aconteceu, você consegue saber que horas começou e que hora que terminou, você consegue ter várias. Então, assim, está em constante melhoria o Action Center e cada vez mais facilitar as pessoas que estão trabalhando nesse processo, conseguir pegar esses casos que são fragmentados e conseguir utilizar, unificar eles numa automação de longa duração, né? Então, tudo vai depender da estratégia e também da empresa, da jornada, o momento que está a jornada. Como eu falei, é difícil começar já com Action Center, né? Geralmente o pessoal começa com os mais básicos, então ele pega o robôzinho mais básico e ele vai escalando isso daí, ele vai pegando maturidade no processo de RPA e vai agregando essas automações. Então, hoje você consegue, né? Com todo o ecossistema da UiPath, você consegue automatizar do mais básico ao mais complexo e tendo essa interação e tendo toda essa rastreabilidade. Suas ferramentas. Perfeito. Muito bem. Próxima pergunta. Qual é a melhor ferramenta para implementar sobre a plataforma SAP em uma empresa? Para implementar RPA? E o UiPath, né? E o UiPath, né? Bom, agora, assim, falando de experiência, tá? O Diego hoje trabalha na área de Customer Success, como gerente de sucesso do cliente para a América Latina, mas o Diego ele já participou de implementações de automação de RPA em grandes empresas, inclusive antes de entrar na UiPath, né? E por experiência própria, né, a melhor experiência que eu tive de automação, tá? E aí eu falo com tudo, tá? Com parte de segurança, com toda a parte de ecossistema, foi com as ferramentas, com os produtos da UiPath. Pela facilidade que você tem, né, de interação com SAP, inclusive na versão 21.4, ele veio com funcionalidades para você fazer extração de tabelas específicas do SAP de uma forma muito simples. Né? E vem sempre melhorando cada vez mais. Então, hoje você tem opções para você, chama de fuse selectors, né, que você consegue. Selectors é como você identifica o objeto na sua aplicação de destino. Então, você consegue ajustar isso daí de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, vamos supor que vem informação lá, vê o 0 em vez do O. Você consegue trabalhar em cima disso. Então, com todas as funcionalidades que tem, com todas as features que tem, as ferramentas de estúdio da UiPath, incluindo a parte de teste, tá? Que você consegue trabalhar muito forte na parte de sustain e prever que a sua automação não quebre em produção. Então, eu falaria que a UiPath hoje, para mim, não só porque eu trabalho aqui, mas assim, é a ferramenta mais complexa para você rodar em cima de um SAP, e eles trabalham muito próximo, né, para atender os requisitos de segurança e padrões, né? Exatamente. O Diego falando como também funcionário da IPF, tá? Mas aqui pra gente da Beaker, nós somos parceiros da UiPath, nós trabalhamos com algumas outras ferramentas, mas nós somos o máximo nível de parceria da UiPath justamente por causa disso, porque a gente gosta muito da ferramenta, a gente acredita muito que é a melhor ferramenta e nesse ano a gente lançou um novo modelo, que são os trabalhadores digitais pro SAP. Então, a gente faz tudo a gente faz a maior parte das coisas que você faz geralmente em SAP, bots de finanças, de compras, de vendas, a gente faz tudo por BAPs. Então, a gente faz tudo sem nem abrir o SAP, a gente faz pela UiPath, também por eles terem uma integração muito boa com o SAP nativa já, com os packages de SAP, é muito boa. Mas a gente da Beaker, nós desenvolvemos essas BAPs em que você pode fazer todo esse serviço com a SAP sem nem abrir a interface, fazendo tudo por fora, diminuindo muito erro, muito problema de tempo, que é o que geralmente limita as automações em SAP. Exatamente. E aí, complementando isso, é só olhar o resultado da Gartner da pesquisa, né? Então, o UiPath segue líder aí. Da Forrester também, sempre. E da Forrester, tudo mais. Mas aí, o que eu gostei de ter mencionado esse ponto, ainda antes de estar na UiPath como UiPath, então eu utilizava, eu fiz vários tipos de experiência e a UiPath foi a mais complexa para
resolver os meus problemas nas automações, na jornada de RPA, onde eu trabalhei. Ok, perfeito. E tem um último comentário aqui, eu acho que não é pergunta. Fala assim: existem mais de 350 integrações, óbvio. Algumas já têm integrações out of box, como SAP, ServiceNow, Google Suite e Microsoft Suite. Sim. E é especificamente de alguém da UiPath. Então, podemos corroborar esses dados. Muito Legal. obrigada, então, a todos pela sua participação. Muito obrigada, Diego e Sandro, de novo pela apresentação. Nós convidamos a todos a se inscreverem nos próximos eventos que teremos, né, à sua disposição, para saberem sobre essas ou outras notícias. Por favor, nos sigam nas nossas redes sociais. Nós temos nosso LinkedIn e Facebook, vocês podem nos encontrar como BeakerCo, e a partir do nosso site www.beakerco.com, ok? Muito obrigada a todos pelas perguntas e o apoio. Nos vemos no próximo evento. Muito obrigado, Obrigado, Gabi. pessoal. Muito obrigado, Diego. Obrigado a todos. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Sandro, Gabi. Thank you.